Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mistura de soluções de solutos diferentes. E esses exercícios, eles pedem para calcular a concentração de íons. Então, é bom você lembrar o seguinte, ó. Solubilidade de sais em água. Então, em alguns exercícios, ele pede para você calcular a concentração de íons provenientes de sais, tá? Então, veja, ó, alguns sais que serão sempre solúveis. Se o sal tiver um metal alcalino, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, tá? Se tiver amônio e se tiver nitrato. Como assim sal de metal alcalino? Então, qualquer sal que tenha um metal alcalino na fórmula, ele é solúvel. E se ele é solúvel, quando você coloca ele em água, ele produz íons. Então, por exemplo, ó, NaCl, ó, cloreto de sódio. Sódio é um metal alcalino. Então, quando você tiver uma solução aquosa desse sal, ele vai produzir os cátions Na+, e os ânions cloreto, tá? Então, 1 mol deste sal produz 1 mol de cátions Na+, e 1 mol de ânions cloreto. Isso é importante saber. Se você tiver um sal de amônio, ele também vai ser solúvel em água. Qualquer sal de amônio. Então, por exemplo, sulfeto de amônio. Então, NH4,2S, tá? Então, se você tiver uma solução aquosa, ele vai produzir NH4+ e sulfeto 2-. Mas vejam, a molécula tem 2 cátions NH+. Então, 1 mol desse sal produz 2 mols do cátion NH4+. E aqui, ó, só tem 1 ânion sulfeto. Então, vai produzir 1 mol de ânion sulfeto. Outra coisa que é importante você lembrar. Se esses sais estão em água e eles são solúveis, então a equação química vai ter esses íons em solução aquosa. Então, você tem que escrever que é uma solução aquosa. Então, você vai pôr a Q aqui, porque são sais solúveis, tá? Um sal de nitrato. Então, qualquer sal de nitrato aí vai ser solúvel. Então, você tem lá, ó, nitrato de prata, AgNO3, tá? Então, se você tem uma solução aquosa de nitrato de prata, você vai ter os cátions prata e os ânions nitrato lá na solução. Então, eu vou colocar aqui porque ele é um sal solúvel. Então, o sal é solúvel aqui e os íons em solução aquosa aqui, tá? Então, veja, 1 mol desse sal vai produzir 1 mol de cátions prata, 1 mol de ânions nitrato, tá? Agora, quando eu tiver um sal insolúvel. Então, os sais, eles são praticamente insolúveis, porque existe uma pequena solubilidade, uma pequena quantidade de íons que vão para a solução. Mas, esses sais que têm uma solubilidade baixa, normalmente eles se formam lá como precipitado. E a quantidade de íons que tem em solução dele é tão pequena que chega a ser desprezível, tá? Então, esses sais praticamente insolúveis são os nossos precipitados, que lá numa equação química ele pode ser representado assim por PPT ou S se for de sólido, tá? E uma setinha para baixo indicando que é um precipitado, tudo bem? Então, quem são esses sais? Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, sulfatos, os sulfetos, os carbonatos, os fosfatos, são alguns dos principais ânions que formam sais pouco solúveis, tá? Ou praticamente insolúveis. Então, como assim? Se o exercício falar para você lá, ou equacionar a reação, que você tem um cloreto de prata, tá? Então, ele tá falando que a prata combinou lá com o ânion cloreto e formou o AgCl. Então, o AgCl é um precipitado, tá? Então, ele vai estar assim, com a setinha, ou o S, ou vai estar escrito precipitado. Então, esse sal aqui é um precipitado. Se ele é precipitado, eu não posso escrever aqui, tá? Não posso,
Porque ele não é solúvel em água. Então, eu não vou ter uma solução aquosa dele, então ele não vai apresentar íons em solução, tá? Se for um sulfato, por exemplo, ó, pode ter um sulfato solúvel? Pode. Se eu tiver sulfato de sódio ou um sulfato de qualquer um metal alcalino, Na2SO4. Por que esse 2 vem para aqui? Ó? Porque o sulfato ó, é 2 menos e o sódio é 1 mais. Então, você cruza as cargas. Então, fica Na2SO4. Esse 4 já estava aqui, o 1 a gente não precisa escrever. Então, sulfato de sódio. Esse sulfato, ele é solúvel, tá? Então, ele vai produzir 2 cátions Na+, mais 1 ânion sulfato, tá? Então, lá na equação, se ele pedir para calcular a quantidade a concentração de íons sódio e sulfato proveniente, por exemplo, desse sal, então 1 mol desse vai produzir 2 mols desse cátion e 1 desse. Agora, um sulfato que seja insolúvel. Então, por exemplo, o sulfato de cálcio. Então, se você tiver lá cálcio 2+, com o sulfato 2-, vai formar CaSO4. Esse sal é insolúvel. Então, numa reação química, se o exercício pedir para calcular a concentração de íons, eu vou calcular a concentração de íons proveniente desse sal? Não. Por quê? Ele não é um sal solúvel, tá? Assim como um carbonato. Existe carbonato solúvel? Existe. Por exemplo, o carbonato de potássio, tá? Então, é um sal de metal alcalino, então ele vai produzir íons potássio e vai produzir íons carbonato. Então, esse sal aqui é solúvel. Se o exercício pedir para calcular a concentração de íons que tenha esse sal, então você vai escrever lá que são 2 mols desse, 1 mol desse e vai calcular a concentração dos íons. Agora, se for carbonato de cálcio, aí não, tá? Então, você tem lá o cálcio e o carbonato. Ó, cátion e ânion, cargas iguais cancela. Então, esse sal vai produzir íons? Não. Tudo bem? Então, isso aqui é importante que você saiba para poder calcular a concentração aí dos íons. Se tiver algum sal fora desse aqui, consulte a tabela de solubilidade. Tudo bem? Bom, então é assim, nós vamos misturar 100 ml de uma solução aquosa 0,1 molar de KCl com 100 ml de uma solução aquosa 0,1 molar de cloreto de magnésio. Então, ele está querendo que a gente calcule as concentrações dos íons potássio, magnésio e cloro. Então, eu vou misturar 100 ml de uma solução com 100 ml de outra. Então, o volume final dessa mistura vai ser de 200 mililitros, certo? Então, vamos primeiro calcular qual é a concentração que a gente tem, a concentração não, a quantidade em mols de cada íon. Então, o cloreto de potássio, 1 mol desse sal, ele vai se dissolver, ele vai liberar 1 mol de íons potássio e 1 mol de íons cloreto, tá? Então, a proporção é 1 para 1 para 1, certo? Agora, vamos calcular quantos mols a gente tem desse sal. Então, para calcular o número de mols, você pega a concentração molar e multiplica pelo volume em litros. A concentração molar do KCl é 0,1 mol por litro, tá? Vezes o volume. São 100 ml de solução, então dá 0,1 litros. Então, eu vou ter 0,01 mol de KCl, tá? Então, quando esse 0,01 mol de KCl se dissolver, ele vai produzir 0,01 mol de íons potássio e 0,01 mol de íons cloreto, certo? Então, agora a gente vai fazer o mesmo raciocínio, mas para o cloreto de magnésio, tá? Então, quando o cloreto de magnésio se dissolve em água, ele vai liberar o cátion magnésio e 2 íons cloreto, porque é MgCl2, certo? Então, a proporção aqui, ó, é 1 para 2. Então, cada mol desse sal libera 1 mol de íons magnésio e 2 mols de íon cloreto. Ele está falando que a solução é 0,1 molar,
tá? Então, como molaridade é número de mol sobre volume, para a gente calcular o número de mol, é só multiplicar a molaridade pelo volume, como a gente fez no caso anterior. Então, vamos calcular aqui, ó, o número de mol desse sal cloreto de magnésio. A solução é 0,1 mol por litro e o volume 0,1 litro. Então, eu tenho 0,01 mol desse sal, certo? Então, eu vou ter 0,01 mol de íons magnésio, porque a proporção é 1 para 1. E eu vou ter 0,02 mols de íon cloreto, porque para cada 1 mol do sal, eu vou ter 2 mols do cloreto, é sempre o dobro. Então, encontrei a quantidade em mol de cada íon. Então, pelo primeiro cálculo, nós vimos que a gente tem 0,01 mol de íons potássio e temos 0,01 mol de íons cloreto, que vieram do KCl. Do MgCl2, nós temos do magnésio 0,01 mol e dos íons cloretos 0,02 mols. Como a gente tem a quantidade em mol e nós sabemos que o volume final dessa mistura são 200 ml, por que 200 ml? Porque nós misturamos 100 ml de uma solução com 100 ml da outra, tá? Então, esse é o volume final. Para a gente calcular a concentração final de íons potássio, basta a gente fazer o número de mols que a gente tem de íons potássio dividido pelo volume final. Então, a gente tem 0,01 mol dividido por 0,2 litros, tá? Então, aqui a gente vai ter 0,05 mol por litro. Agora, a concentração final de íons magnésio. Então, a gente tem 0,01 mol de magnésio dividido pelo volume final, que é 0,2 litros. Então, nós temos 0,05 mol por litro. E para calcular a concentração final de íons cloreto. Então, veja, nós temos íons cloretos que vieram de duas soluções aqui. Então, 0,01 de uma com 0,02 de outra. Então, no total, nós temos 0,03 mols de íons cloreto, num volume final de 0,2 litros. Então, a concentração final de íons cloreto é 0,15 mol por litro, certo? Que vai dar a alternativa E. Então, esse exercício é assim, eu vou misturar 50 ml de uma solução aquosa 0,2 mols por litro de cloreto de bário com 150 ml de uma solução aquosa 0,10 mol por litro de sulfato de sódio. Então, a gente já sabe que o volume final dessa mistura vai ser 200 ml, porque eu misturei 50 de um com 150 de outro. Né? Vamos calcular aqui quantos mols que a gente tem de cloreto de bário. Tá? Então, a solução é 0,20 mol em 1 litro, ou 1.000 mililitros. Como eu misturei 50 mililitros, então eu vou calcular o número de mol que eu tenho, certo? Vamos multiplicar isso aqui em cruz. Então, o número de mol que a gente tem é 0,010 mols de cloreto de bário. Agora, eu vou calcular o número de mol que eu tenho de sulfato de sódio, tá? Na2SO4. Então, a concentração é 0,10 mols em 1 litro, ou 1.000 mililitros. Eu tô misturando 150 mililitros. Então, eu vou calcular o número que eu tenho desse sal, número de mols. Então, o número de mols que você tem aí de Na2SO4 dá 0,015 mol, certo? Então, isso é o que a gente tem. Então, agora vamos equacionar a reação para ver como é que eles vão reagir. Então, vamos escrever aqui a equação balanceada. A gente está misturando cloreto de bário mais sulfato de sódio. É uma equação, uma reação de dupla troca. Então, vai dar o sulfato de bário, que é o precipitado, mais
2 NaCl, porque eu tenho 2 Na aqui de um sal e 2 cloreto do outro, certo? Então, a proporção diz que eu tenho 1 mol de cloreto de bário reagindo com 1 mol de sulfato de sódio, que vai produzir 1 mol de sulfato de bário e vai produzir 2 mols de cloreto de sódio. Isso é a minha proporção. Agora, quantos mols que nós temos disponível de cada sal aí? Então, do cloreto de bário, a gente calculou que tem 0,010. Do sulfato de sódio, nós calculamos que tem 0,015. Tá? Então, isso é o que tem disponível, não tem produto ainda. Agora, depois que reagir, vamos descobrir aqui quanto que a gente vai gastar de cada um dos reagentes e quanto será formado, quanto forma dos produtos. Então, como a proporção aqui, ó, é 1 mol de cloreto de bário para 1 mol de sulfato de sódio, então tem que gastar quantidades iguais. Como eu tenho 0,010 desse, é o que vai gastar. E aqui, ó, eu tenho 15, mas só vai gastar 0,010, porque o nosso limite aqui é 10 do cloreto de bário, tá? Isso é o que eu vou gastar. E quanto que forma de sulfato de bário? 0,010. Quanto que forma de cloreto de sódio? Aí forma o dobro, tá vendo? Porque a proporção, ó, é 1 para 2. Então, se vai formar 10 de sulfato de bário, vai formar 0,020 de cloreto de sódio, certo? Bom, isso aqui são quantidades em mol, né? Então, agora, vamos calcular aqui quanto que sobra dessas substâncias e quanto que eu vou ter no final, quanto que vai formar de produto. Então, quanto que sobra de reagente cloreto de bário? Se eu tenho 0,010 e gastei 0,010, quanto que sobra dele? 0. Se eu tenho 15 de sulfato de sódio e gastei 10, quanto que vai sobrar dele? 0,005. Vai ser formado 0,010 de sulfato de bário e vai formar 0,020 de cloreto de sódio. Então, agora, vamos calcular aqui a concentração em mol por litro. Eu vou ter que pegar essa quantidade em mol da substância e dividir pelo volume final da solução. A gente viu lá no início que o volume final é 200 ml, porque eu vou misturar 50 de um com 150 do outro. Então, eu vou dividir aqui, ó, 0,05 mol pelo volume final da solução em litros, 0,2 litros, tá? Então, aqui vai dar 0,025 mol por litro. O sulfato de bário não vou calcular a concentração, porque ele é um precipitado. A gente não calcula concentração de sólidos. E o cloreto de sódio, como é um sal solúvel, então vamos calcular a concentração dele. 0,020 dividido por 0,2 litros. Então, de cloreto de sódio, a concentração vai dar 0,1 mol por litro. Agora, a gente vai responder o que ele está querendo. Vamos calcular as concentrações dos íons sulfato e dos íons cloreto. Então, veja lá, o sulfato de sódio, como é um sal solúvel, ele vai produzir 2 Na+ em solução aquosa e ele vai produzir os íons sulfato, que é o que o exercício pediu para a gente calcular a concentração. A proporção fala que 1 mol desse sal produz 1 mol do ânion sulfato. Como a concentração do sulfato de sódio nós calculamos que é 0,025 mol por litro, então qual vai ser a concentração de íon sulfato? 0,025 mol por litro, porque a proporção é 1 para 1. Então, tem que ser igual. E do NaCl? A concentração do NaCl nós calculamos lá no início. E quando o NaCl dissolve na água, ele produz um cátion Na e um cátion Cl. Então, a proporção é 1 mol de NaCl libera 1 mol de cloreto. A concentração final que eu vou ter de NaCl é 0,1 mol por litro. A concentração de íons cloreto produzido a partir dessa solução é 0,1 mol por
litro. Então, tá aqui, ó, a concentração de cloreto e aqui a concentração do sulfato, certo? Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Se gostaram, compartilhe com os amigos e deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever, tá? Tchau, tchau!